Cobrar mais caro sem perder os seus clientes. Seria isso o sonho de qualquer empresário, não é mesmo? Mas será isso possível? É isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Me diz uma coisa, se eu te desse 4 opções de uma variável para você mexer na sua empresa que faça aumentar o seu resultado, entre elas, mexer no volume, ou seja, aumentar o volume de quanto que você vende, aumentar o seu preço, diminuir o seu custo fixo ou diminuir o seu custo variado, atrelado ao seu produto ou seu serviço. Qual desses elementos que você acha que mudando você poderia até mesmo dobrar o seu resultado? O que acontece é que a maioria dos empresários erra nesse momento. A opção que eles menos imaginam é a opção que gera mais resultado. Você já parou para pensar que o custo de um iPhone chega a ser até 3 vezes mais que os seus concorrentes? E tem a Nespresso, por exemplo, também, que vende o quilo do café, se você parar para fazer a conta, chega a R$800, enquanto os outros cafés normais de mercado ficam em torno de R$80, R$90, ou seja, 10 vezes mais caro. E o pior, essas empresas dominam os seus mercados. Será que seus produtos são realmente tão diferenciados, assim, tão bons, a ponto de cobrar tão mais caro? Sabe por que acontece isso? Porque essas empresas entenderam um conceito muito importante. Elas não precificam baseado no produto, baseado, enfim, em outras condições. Elas precificam baseado na percepção de valor que elas geram para os seus clientes. E falar de precificação é um negócio muito complicado e delicado, porque muita gente deixa dinheiro na mesa por estar precificando de forma errada. Geralmente o que a gente faz? A gente coloca um markup no nosso custo, né, e vende isso aí, paga as contas e acha que está tudo certo. Eu fazia isso até ver um vídeo do Denner que me inspirou para fazer esse conteúdo aqui, depois de aplicar aqui na minha empresa. E é sobre isso que eu quero falar com vocês no vídeo de hoje. Vou te mostrar algumas maneiras de precificar de forma mais inteligente e, consequentemente, você vai conseguir melhorar o seu resultado. Mas para você que não me conhece, meu nome é Caio, eu sou sócio, eu sou CEO aqui da DataCamp, sou empresário. Nesse canal eu mostro a realidade do empreendedorismo, sem glamour, eu te mostro o que dá certo, o que dá errado, sem filtro, sem papo de guru de internet, para que você não passe pelos mesmos problemas que a gente já passou. Então bora lá, que o vídeo de hoje vai ser um vídeo muito interessante. Vamos aqui para o tablet para eu poder construir esse raciocínio com vocês. Como eu disse, vamos falar de precificação de uma forma inteligente hoje. Bom, o que acontece aqui também? Se a gente for falar de resultado, a gente está falando o quê? De lucro. E o lucro é uma fórmula do lucro, né? É você pegar o volume que você vende, multiplicar pelo preço menos o custo variável do seu produto ou do seu serviço. O que seriam os custos variáveis, né? Seria custo com imposto, custo com comissão, custo com taxa, coisas desse tipo, que variam, né, de acordo com a sua venda. E o seu custo fixo da sua operação. Em um cenário aqui, vamos com um cenário hipotético aqui, e eu estou trazendo esse exemplo que eu vi justamente nesse vídeo do Denner, que me inspirou a fazer isso aqui, e eu achei muito interessante. Vamos supor um cenário que você venda 1000 unidades de um produto a R$100. E você tem um custo variável atrelado a esse produto de R$60 e um custo fixo da sua empresa aqui de R$30 mil, entre time, escritório, enfim, algumas coisas que você tem. Se você, isso te gera um lucro de R$10 mil, tá? Se você mexer na alavanca do custo fixo, se você diminuir esse custo fixo para R$27 mil, o que acontece com o seu lucro? E manter as outras variáveis iguais, o que acontece com o seu lucro? Ele aumenta 30%, ele vai para R$13 mil. Porém, se você manter volume, manter preço, manter o custo fixo e mexer apenas na alavanca do custo variável, se você conseguir economizar 10% de custo variável, o seu lucro ele aumenta para 60%. Só vocês fazerem a conta aqui que vocês vão ver. Ah, beleza, agora eu quero mexer no meu volume, é o que todo mundo pensa, né? Eu quero ganhar mais dinheiro, eu vou vender mais, vou aumentar meu volume de vendas. Então, considerando aqui um cenário hipotético que não vai aumentar custo, enfim, só para fins de cálculo, facilitar esses cálculos. Eu aumentei o meu volume em 10%, fui para 1.100 unidades, porém mantive preço, custo variável, custo fixo. O meu lucro, ele aumenta em 40%. Então já não é grandes coisas assim, já dá pra gente perceber. E se eu aumentar o meu
preço, apenas o meu preço, mantendo uma estrutura de custo e mantendo o meu volume. O que acontece com o meu lucro nesse cenário? Ele vai dobrar, ele vai aumentar 100% e vai passar para R$20.000. Olha para você ver a diferença de apenas 10% no aumento do preço. Olha a diferença que isso traz no impacto do resultado final. E a pergunta que fica é o seguinte: se isso traz tanto impacto, por que será que mexer no preço é uma das coisas que mais traz um pouco de resistência por parte do empresário? Por que será que é a última coisa que a gente tende a fazer? Por que geralmente a gente tenta mexer no custo fixo, no custo variável? Por que a gente tenta vender mais e a gente não tende a mexer no preço de venda? Isso acontece porque a gente tem medo. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Qual que é o raciocínio por trás disso, né? Por que as pessoas têm medo? As pessoas pensam assim, ó, se eu aumentar meu preço, eu vou perder clientes, os clientes vão deixar de comprar de mim. Mas vamos fazer a conta aqui, um cenário hipotético. Você vende 1.000 unidades a R$100. Você, nesse caso, vai faturar R$100.000. Mas vou aumentar meu preço em 10%. E vamos supor que, em vez de vender 100 unidades, eu vou vender 90 unidades. Então, o que acontece com o seu resultado final? Ele aumenta para 108.900. Você vendeu menos, aumentou seu preço e faturou mais. Ou seja, com menos volume, você fez mais dinheiro. Existe uma curva aqui, que eu aprendi também nesse vídeo, que ela funciona assim, ó. Aqui você tem a quantidade, né, o volume e valor. Volume e valor. Quando você começa a vender, se tem um preço, ele tende a aumentar assim, ele vai chegar num ponto mais alto e depois tende a cair. E mesma coisa acontece com a sua margem. Ela vai aumentando, depois se estabiliza. Existe um ponto, que é o ponto mais alto de preço e de margem, que é o que a gente precisa buscar, maximizar o valor, maximizar a margem. E a boa notícia ou má notícia, dependendo do seu ponto de vista, é que esse ponto aqui de interseção, 90% dos casos, ele vai estar acima do preço que você vende, ou seja, você tem espaço para crescer o seu preço. E por que isso acontece? Existem 3 dilemas relacionados à precificação que a gente aprendeu ao longo da vida, eu imagino. A gente foi ensinado a isso, a precificar dessa maneira. E a gente, por vezes, a gente nem pensa, tá? Nas consequências. A primeira maneira de precificar que a gente aprendeu é o markup. O que é o markup? Você tem um custo de 100, você vai jogar um markup aqui, vamos supor, de 2,5. O que as pessoas fazem, né? 250%. Então, meu preço de venda, 250. Isso aqui a pessoa já faz isso para tentar cobrir os custos, que geralmente vai cobrir, né? 2,5, 2 vezes e meia, cobra os custos fixos, enfim, te dá uma margem. Mas não é a maneira mais correta de fazer. Outro ponto é o benchmark de mercado. O que acontece? As pessoas fazem um estudo de mercado, vê o que está custando produtos similares e vendem pelo mesmo preço, um preço igual. Isso não te dá diferencial nenhum. As pessoas vão comprar geralmente pelo que está mais barato. E o terceiro dilema é o medo de aumentar o preço, que é o que a gente acabou de falar. Aí as pessoas não fazem conta, as pessoas não põem no papel e veem que não necessariamente você aumentar e se você perder um pouco de cliente, mesmo assim você ainda vai estar ganhando mais ainda. Então isso aqui talvez é um pouco de ignorância. E aí você pode estar me perguntando o seguinte: se não vou precificar pelo markup, se eu não vou pegar meu custo, se eu não vou analisar meu concorrente, então como que eu devo precificar? E a resposta para tudo isso é: a gente precisa aprender a precificar pelo valor percebido pelo cliente. A gente pode analisar o nosso preço, nossa composição de preço da seguinte maneira. A gente tem aqui uma barra aqui, onde que aqui é meu preço de venda. E aqui mais ou menos é meu custo, né, entre os custos fixos e o variável. Tudo isso aqui vai compor a minha margem. Porém, existe um outro fator que a gente pode considerar aqui, que é que ele pode ser maior ou menor, que é a disposição que o seu cliente tem a pagar pelo seu produto ou seu serviço. E às vezes ele pode até ser menor aqui também, tá? Então vou pôr aqui disposição a pagar. Qual que é a grande sacada aqui quando a gente fala em precificar por valor? A gente precisa reduzir ao máximo o nosso custo, tanto os nossos custos fixos e os custos variáveis, sim. Nós precisamos ser mais eficientes, eu acho que esse é um lema para toda empresa. Nós precisamos gerar
mais disposição a pagar do cliente, ou seja, gerar mais valor para ele comunicar o nosso produto de uma melhor forma, para que ele possa querer, na cabeça dele, pagar mais por aquele serviço, por aquele produto. E aí o que acontece? Tudo que você vai abrindo aqui, né, vai virando a sua margem. E aí, qual que é a grande chave aqui para você conseguir aumentar o seu preço? É você chegar, obviamente, cada vez mais a disposição a pagar para cima, você ir subindo o seu preço de venda aqui e você nunca vai poder igualar, porque o cliente ele precisa ter uma sensação que ele está levando vantagem, ou seja, o preço que está lá na cabeça dele, disposição a pagar, é maior que o seu preço de venda. E aí quando isso acontece, a mágica acontece, a venda acontece de uma forma mais natural. Então a gente precisa, deixa eu até mudar a cor aqui, pôr um azul. A gente precisa chegar ao nosso preço de venda, subir o nosso preço de venda, abaixo da disposição a pagar do nosso cliente e acima do que a gente já vende, para que a gente possa criar, aumentar a nossa margem e criar essa sensação no nosso cliente. O que acontece, por exemplo, com quem vende commodity? Quem vende commodity, a disposição a pagar do cliente está lá embaixo. O cara quer pagar pouco porque não tem diferenciação, não tem algo que mude a percepção de valor naquele produto. Então você nunca, obviamente, vai conseguir aumentar o seu preço de venda. Mas quando você consegue gerar valor, comunicar benefício, comunicar o que é diferente no seu produto, você consegue gerar esse valor para o seu cliente, criar essa sensação nele, você consegue subir o seu preço de venda. E aí, um ponto importante nisso tudo, nessa lógica, é como cobrar. Vamos voltar lá no exemplo da Nespresso, por exemplo. A Nespresso vende uma cápsula de café e aí se você pôr no papel, calcular o custo do quilo, o quilo desse café custa R$800. Eu mesmo sou cliente Nespresso, tenho minha maquininha aqui e assim, eu sabia que eu pagava muito mais caro, mas não sabia que eu pagava tão mais caro, a gente não faz as contas. E qual que foi a grande sacada da Nespresso? Ela vende o quê? Ela vende comodidade, ela não vende simplesmente o café, ela te entrega uma máquina praticamente no preço de custo para conseguir fazer a aquisição do cliente. Então ela tem primeiro esse esforço na aquisição, ela vende as máquinas num preço muito acessível pelo que a máquina entrega e depois retém o cliente, né? Ganha dinheiro, gera valor através das cápsulas. E ela simplesmente mudou uma forma de embalar o café, mudou a forma de entregar, comunicou valor e conseguiu cobrar mais caro. Então muito está relacionado a como que a gente faz a cobrança. Mas beleza, para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa gerar valor. E a gente precisa entender qual é a nossa métrica de valor, ou seja, qual o valor que a gente gera para o nosso cliente. Então vamos dar alguns exemplos aqui. O contador, o que ele gera para o cliente? Será que ele gera guia? Será que o trabalho do contador, o valor do contador é a hora que ele vai dedicar para um cliente? É quantas apurações que ele vai fazer? É quantos guias de imposto ele vai gerar? Não. Na verdade, um contador ele gera economia. O grande valor de um contador é gerar economia tributária. Serve também para quem trabalha com recuperação de crédito, enfim. Um outro exemplo, um profissional de marketing. Qual que é a grande sacada das agências de marketing? Talvez muitas pessoas não percebem. O papel de um marketing, o valor do marketing não é gerar, por exemplo, um feed bonito, não é gerar um vídeo bem produzido, isso é ferramenta, isso é um meio. Mas o grande valor está na geração de leads qualificados que vão gerar venda, mais cliente, mais dinheiro no bolso do cliente. Se eu vendo, no meu caso, né, eu vendo software, o grande valor do software não está nas funcionalidades, por mais que para isso tudo funcionar, tá, gente? Um ponto que eu não falei aqui, é importante que você tenha produto. É importante que você tenha produto bom ou serviço bom. É claro que isso aqui não é mágica, isso aqui não funciona do acaso. Eu vou voltando aqui no exemplo, se eu tenho um software, as funcionalidades são importantes, tudo isso vai gerar, vai contribuir, mas o mais importante é a economia de tempo. Eu estava conversando com o meu time ontem, o que a gente pode criar, o que a gente pode oferecer para o cliente que vai economizar, por exemplo, 1, 2, 3 funcionários. O que ele vai fazer talvez em 5 horas que ele vai fazer em 2 minutos, 1 minuto. Se ele gastava 5 minutos para tirar uma nota fiscal, como que eu faço para ele tirar uma nota fiscal em 30 segundos, em 20 segundos? Esse é o grande
valor. E aí quando a gente consegue pensar nessa métrica de valor, eu consigo aumentar o meu preço. Eu estava dando um exemplo de um software que eu vi de um pessoal bem legal, eu já conversei com eles, eu acompanho eles no LinkedIn, que é o pessoal da Sales Bud, né, o Matheus, o Rafael, que fizeram um software sensacional, cara, que ele grava as reuniões comerciais, né, para você que vende online, e ele já integra com o CRM, já faz todo o processo burocrático, que era lançar as informações, preencher o CRM, monitorar o fluxo ali, verificar se o vendedor está fazendo cadência, entre outras funcionalidades. Pô, eles automatizaram o trabalho mais chato, economizam um funcionário para fazer isso, e o ticket deles é altíssimo, talvez 4 vezes maior que do meu software. Eu posso falar que o software deles é muito maior, muito melhor? Não necessariamente, só que eles resolveram um problema muito complexo, eles economizaram tempo para o cliente. E aí, ok, a gente pensou na nossa métrica de valor, a gente entendeu. Agora, o que a gente precisa primeiro de tudo, é inverter a lógica de precificar. O que seria isso, inverter a lógica de precificar? Como eu disse, a gente faz geralmente um markup, né? Pega o custo, a gente joga o nosso markup, eu falei 2 vezes. A gente joga o preço, acha o preço e a gente torce, a gente fica esperando o cliente ver valor. A lógica deve ser o contrário. Aqui vou só pôr valor para ficar mais fácil. Então, primeira coisa, a gente pensar no valor. Qual o valor que eu gero? Quanto esse cliente pagaria para receber isso aqui? Quanto que eu vou economizar dele? O que eu vou gerar para ele de verdade? Então, eu vou precificar sobre isso. Eu vou precificar sobre esse valor que eu gerei para o cliente. Então, você que vende uma consultoria, por exemplo, uma consultoria de gestão, consultoria. O que o seu valor? É gerar resultado, dinheiro, lucro para o cliente no final das contas. O seu preço de venda pode estar diretamente ligado ao quanto de resultado, quanto de lucro o seu trabalho vai gerar. Por exemplo, 3% do valor gerado de lucro, 5%, aí vai depender do seu modelo de negócio. Depois de inverter essa lógica de precificação, você primeiro pensar no seu valor, no valor do seu serviço, no valor do seu produto. Depois você definir o seu preço baseado nesse valor, você precisa redesenhar como cobrar, porque não é simplesmente, vou precificar aqui, vou aumentar meu preço em 5, 10 vezes e tá tudo certo, tipo a mágica acontece. Não, você precisa saber cobrar. E como eu disse, uma maneira de cobrar é isso, ó. Você pode cobrar uma porcentagem atrelada diretamente ao resultado que você gerou. Você pode cobrar você tem uma agência de marketing, você pode cobrar, por exemplo, estou dando alguns exemplos, tá? A gente tem que fazer conta, tá? Para chegar a isso aqui. Você pode cobrar uma comissão de leads ou de venda, por que não? Até mesmo existem alguns softwares hoje que têm cobrado por uso da métrica de valor. Não tem cobrado mais por mensalidade, não tem cobrado mais por assinatura, mas cobrado pelo uso. E às vezes, em alguns casos, você mudando a embalagem, assim como a Nespresso fez no caso do café, você já simplesmente consegue destravar muito potencial de geração de valor. E assim, não é simplesmente mudando a embalagem, né? Mudando como você entrega o produto. Você precisa ter todo um estudo para isso. E aí quando você redesenhar, como você cobrar, você precisa aprender a construir uma oferta. E nessa oferta, você deve sempre comunicar o valor do seu serviço, do seu produto e nunca o preço. Porque se a gente comunica só o preço, o que a gente vai gerar para o cliente? Talvez isso vai ficar muito subjetivo. E para você que quer aprender a construir, ter uma boa oferta, eu já vou deixar esse vídeo que eu fiz aqui no meu canal, onde eu explico a equação de valor criada pelo Alex Hormozi, que vai te ajudar a construir grandes ofertas. Te vejo no próximo vídeo.